Está no ar mais um episódio do Conecta Podcast. Como sempre, a gente traz convidados que interajam com você que está nos assistindo aí. Pessoas que têm uma boa história para contar, pessoas que têm notoriedade, seja em qualquer ramo de atividade que ele exerça, e não vai ser diferente hoje. Nós temos uma pessoa aqui que eu imagino, né? Eu imagino, pode ser que não aconteça o que eu estou pensando que pode acontecer, mas uma pessoa que pode, assim, trazer muitas histórias curiosas, importantes, interessantes e histórias marcantes para o nosso podcast. Meu convidado de hoje... Fala, Marcão! Evandro Fedossi Hernandes. Há quanto tempo a gente se conhece? 92, talvez, 93. Eu comecei a trabalhar junto em 93. Eu fui para Antena 1 em 93, outubro de 93. Talvez conhecêssemos antes, mas... Para mim, o marco do marco foi em 93. É que nem diria um vizinho meu, né? De vista a gente se conhecia. Talvez, porque eu estava já estava na comunicação, né? Eu acredito. Mas vamos deixar esses fatos aí, essas histórias para daqui a pouco. Vamos primeiro para que quem está assistindo o nosso podcast possa saber onde você nasceu, como é que foi a sua infância e o início dos estudos, para depois a gente chegar onde... Porque eu estou armando aqui uma situação para você. Tô com medo, hein? Não, primeiro um reparo. Eu posso ter história, mas eu sou um mau contador de história, hein? Então vamos ver se eu consigo hoje... Mas isso é bom. Vamos ver. Não, mas vamos lá. Catando VS... Quem sabe a gente possa revelar aqui hoje um bom contador de isso, causos e piadas. Péssimo. Um bom bebedor de cerveja. Né? Bom, isso é outra história. Isso é outra história. Olha, Catando Vence, nascido na Vila Guzo. Poxa, na mesma vila que eu. Exatamente. O seu Odair. Meu pai trabalhou na Casa Ferreira, e morava que não lá. existe mais. Olha como a gente vai nem meu pai, nem a Casa Ferreira. Refrescando a memória, Evandro. Durante 46 anos. Nasci ali na Rua Piracicaba, passagem pela Vila Santo Antônio, Vila Juca Pedro e, por fim, a partir dos 9 anos, Vila Celso, a capital de Catanduva, segundo Joselito Paganelli, num artigo que ele escreveu pouco antes de morrer. Por que ele teve essa pretensão? O Joselito, ele morou na frente da igreja de São José, na Rua Novaes, e a Vila Celso, para quem não sabe, quem é novinho, é aquele trecho entre o cemitério novo, que hoje, antigamente chamado cemitério novo, Nossa Senhora de Fátima, até a Minguta, Rua Altair até São Vicente de Paula. Vila Celso, apesar que se você botar... Vizinho ali do Parque Iracema. Vizinho do Parque Iracema, do lado de Vila Soto do outro. Vila Soto. E aí, desde os 9 anos, fui para lá, e agora estou voltando, né? Lá para Vila Celso. Aliás, nunca deixei a Vila Celso, sempre fiquei por perto ali. É um bairro que sempre foi muito agradável. Minhas filhas nasceram no Parque Iracema, mas viveram e conviveram com os avós na Vila Celso. E num certo período da minha vida, nós fomos vizinhos lá no Parque Iracema, né? Sim, um tempo eu ficava no Parque Iracema. Então, é por ali. A minha área de atuação como morador de Catanduva é Parque Iracema, Jardim América, Vila Celso, é isso aí. Bom, família, você foi casado... Tem 2 filhas. Sim. Então, meu pai, assim, na Vila Celso era conhecido por Casquinha, né? Nos botecos. Um grande botequeiro, né? Aliás, ele deixou uma boa... os herdeiros, né? Deixou... Não, mas os herdeiros somos eu e minha irmã só. O meu irmão bebe cerveja. O meu irmão é um bom bebedor de cerveja. Mas não... Porque você gosta de... Não entro nos destilados, não entro na cachaça, e que nem eu e minha irmã gostamos. Né? Mas a gente... irmã também gosta. Gosta. Ô Edilson, você tá ficando para trás, hein? O DNA do meu pai, nesse sentido, foi. Mas, por exemplo, meu pai fumava muito e nenhum de nós fumamos. Entendeu? É interessante então, isso. Para lembrar, né? Porque você está falando do seu pai, a gente falou, o Odair, etc. Ele trabalhou, assim, acho que boa parte ou quase a vida dele inteira na Casa Ferreira. A vida inteira na Casa Ferreira, que era fica na Rua mais Minas. Ou menos onde funcionou, não sei se funciona ainda, a Ótica Cassis ali.
Uma casa Exato. ali, naquela região. Na frente tinha Farma Geral, Calçadeira Santo Antônio, naquela região ali, do lado da igreja presbiteriana. Ele ficou, assim, que eu saiba, desde os 16 anos lá. E aposentou lá. E a mamãe, como chamava mesmo? Aparecida, faleceu ano passado, sempre ficou em casa, dona de casa mesmo, cuidando dos filhos, depois dos netos e foi ficando. Bom, depois dessa apresentação, você já está marmanjo, né? Quer dizer, você falou da infância, Sim. da família, As origens, e essa coisa toda. Então já vamos entrar no cerne da questão, né? Que é assim que fala? Pode ser. No cerne da questão, bem rapaz. lá, Você viu? no âmago. Fui lá no fundo No Aurélio, no fundo do antigo baú. Aurélio. Ô, Evandro, como é que a publicidade entrou na sua vida? Na verdade, eu sempre digo assim, meu original de fábrica, eu sou Que, aliás, jornalista. eu acompanhei boa parte dessa Sim, trajetória. Você é meio culpado disso. Na verdade, eu sou jornalista. Assim, comecei no jornal O Regional em 1976. Puxa vida. Numa função que Era não existia. linotipo ainda, né? Não, o Regional já era offset. Ah, já era O jornal A Cidade, que existia na época, era linotipo. E o jornal Opinião, que veio depois, também era linotipo. E o Regional, E você em trabalhava 76... na redação? 7,6 não redação. Em 7,6 eu comecei a fazer uma função que não existe mais, que era pestapista. O que é pestapista? Você é um colador. Ah, Então, eu lembro. Então você tinha um diagrama e você colava os anúncios, colava as tripinhas que eram compostas em máquinas de BM. Você imagina o tempo que demorava para fazer É, um não, jornal. Quantas era páginas tinha na época? Em torno de 8, 12, Meu 10. Deus, era uma semana para fazer cada edição. Não, mas era fazer Não, eu sei, diariamente. era jornal diário, né? Eu sou da época de Leci Pinotti, de Gilberto Sérgio Grosso, Dias. Sérgio Dias, Pedro Capúcio, Você é Lourdinha daquela- Fávero, Maria de Lourdes Rosinha, lá dos Raiz. Cafundó, da raiz, Raiz. do jornalismo do e tal. jornalismo. Depois eu fui pro Jornal Opinião, em 83. E aí eu cheguei no topo da carreira, entre aspas, jornalística. Eu substituí o Mauro Assi no Jornal Opinião, que ele era editor, jornalista formado, e eu nunca fui formado em jornalismo. Eu sempre fui um amador. E, aliás, quando a gente fez faculdade, né, que nós, inclusive, fomos Sim. Colegas de classe, Sim. você estava propenso a fazer Não, jornalismo. eu entrei, aí abri o curso de jornalismo e de publicidade no IMES em 98. Que nós fizemos Nessa juntos. época eu já estava gerente da rádio Jovem Pan, Isso. que é recém-inaugurada em 97. Mas você começou mesmo na TVO Mas e passei na Antena 1. Antena 1. Depois continuei na TVO, Aí houve a mudança. quando era do Macchione, e houve Jovem Pan. E aí, como eu disse, eu sou original de fábrica jornalista. Fiz letras. Letras Porque eu lembro. era o curso em Catanduva mais próximo de jornalismo, porque eu não tinha condição de ir para fora, não tinha condição de estudar, pagar uma faculdade fora. Meu pai não podia bancar isso para mim. E nem tinha, meu pai nem pensaria isso. E aí sim, em 98, abri o curso, e eu tinha até carteirinha de jornalista, mas a legislação na época não permitia que você fosse um jornalista provisionado, que era o que dizia na época. Então eu tinha que fazer o curso para ter o diploma, para continuar exercendo a profissão de jornalista E hoje, em Catanduva. e hoje nem é diploma exigida precisa. a Exatamente. profissão. E aí você entrou para fazer publicidade dessa mesma turma e eu entrei para fazer jornalismo. Verdade. E aí nos primeiros 6 meses houve uma orientação do Conselho Estadual de Educação dizendo assim, não, vocês não podem fazer o primeiro ano com as 2 disciplinas, vocês têm que optar. E em 6 meses eu já estava apaixonado por propaganda. Assim, as aulas de publicidade, introdução à publicidade e propaganda, já me deixaram fascinados pela propaganda. Porque eu olhava a grade... É um mundo encantador, né? Eu vi a grade de matérias, de disciplinas do jornalismo, eu falei, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei. Aí eu pegava a publicidade e falei assim, não sei. Então eu falei, não, eu quero aprender isso aqui. E aí eu fui fazer publicidade. Aí fiz um acordo, fiz assim, conversei com a orientadora na época e disse assim, mas eu vou fazer, Valderez,
E eu falei, se eu fizer, Professora, se eu né? mudar, professora, doutora, Doutora. Valderez, Helena Gil Junqueira, sempre eu tenho boas recordações dela, não só porque foi nossa coordenadora, mas pela oportunidade, ela foi minha orientadora quando eu fiz mestrado na Unesp, em São José do Rio Preto, também em letras. E aí eu fui para publicidade, gostei, e aí eu disse para você, nós não vamos esperar esse curso terminar para abrir uma agência. É verdade. E você já tinha uma agência aberta, que era a Intermídia. Engatinhando. Engatinhando, em 97, tinha aberto em 97. E aí você me sugeriu que eu fosse seu sócio na época. Verdade. E assim foi. E aí apareceu a Intermídia, hoje Odin, né? Que continua mesmo sendo em PJ, tudo. Então aí eu fiquei na propaganda. Que aí você teve uma fase, né, que nós tivemos, inclusive, nós fomos em 3 sócios, né? Eu, você e o Denis, que hoje está na Galgo. Que hoje é da Galgo. E aí ficou você... Você saiu em 2007, ficamos eu e o Denis. É bom de data, hein? Não, é que você e o Denis? guardei. Você saiu em 2007 e eu e o Denis ficamos juntos até 2015. Agora não tenho mas certeza. Então, eu saí da agência, mas a agência, a publicidade não saiu. Não saiu de você, né? Não. Tanto é que a gente manteve vínculos nesse tempo todo. Para não se perder na história e no raciocínio, né? Aí nós já falamos da TVO, Antena 1 e Jovem Pan. Que foi um período que é marcante, né? Em Catanduva. Foi. Eu acho que o fato do Macchione ter entrado na comunicação mexeu com a comunicação local. E eu estou falando aí de 92, quando acho que ele comprou a Antena 1 e manteve, mudou a programação. E depois, por fim, em 96, quando eu assumi a gerência da Antena 1, ele me deu a missão. Ele falou, eu quero colocar no satélite. E eu não queria. Eu também não. A gente não queria. Sabe por quê, porque Evandro? Aparentemente era uma perda. Nós éramos capialzão, né? Caipira do interior. E a gente tinha como referência a Jovem Pan, mas a gente achava uma coisa assim, uma rádio de muita de vanguarda. E aqui mas isso em Catanduva não vai dar certo nunca, né? E aqui era sertanejo. O sertanejo estava em alta na época. E nós dois estávamos errados. Exatamente. E ele foi, nesse sentido, ele foi visionário, acho assim, de ter trazido. Hoje você veja que praticamente todas as emissoras locais, exceto uma ou duas, tem programação via satélite. Mas você vê como que é o mundo da comunicação, né? Hoje, já uma rádio local, rádio com conteúdo, notícia, também está voltando. Tá voltando. Isso deve ser o AM, né? Que migrou para o FM, então deu uma AMizada no FM. Uhum. E o fato dessas plataformas de streaming, tipo Spotify, né, nessa linha aí, mudou o jeito de ouvir rádio, né? Então o rádio, o FM que você ouvia música, hoje ele teve que mudar porque você ouve música em outros lugares. Vou fazer uma pergunta para você, porque você se mantém em agência e a agência mantém você ainda. Sim, claro. Né? Ainda bem. E qual é a diferença, por exemplo, de agência da nossa época, né? Que a gente sabe como é que funcionava, e a agência hoje com a internet? O digital. Nós falamos digital como capial, né? Mas o digital, né? Para falar buscar lá nas origens inglesas da palavra. Realmente mexeu com o mercado, absolutamente. Foi uma mudança gigantesca. Mudou, está aí, está acontecendo. A gente teve que se adaptar, né? Teve que mudar. Então a gente falava até pouco tempo o online e o offline, né? Então o que seria o offline hoje, né? O offline é o outdoor, o jornal, é a revista. Quer dizer, também quer dizer, a internet mexeu com esses veículos, mexeu com as agências, mexeu com a nossa vida. Então a gente teve que se adaptar, realmente. Eu sou ainda, assim, eu sou um cara do offline, né? A minha vivência, a maior parte do tempo foi lá nessas mídias que nós chamamos hoje de tradicionais. Mas eu já dei um sprint, já consegui aprender bastante, né? Então, hoje eu louvo muito a internet, porque o que esses caras fazem com Google e Meta Business é um negócio absurdo, né? É uma coisa E em termos assim de resultado, tanto dava resultado
época, hoje... Não, continua dando os mesmos resultados, só que você não pode... Antigamente você fazia uma campanha offline e adaptava para a internet para cumprir tabela. Hoje é o contrário, você tem que fazer uma campanha digital e adaptar para o tradicional. E uma coisa que é interessante, essa mudança, as agências, elas tinham uma grande estrutura, né? A gente pode chamar de estrutura física. Sim. Hoje, você pode ter que a gente costuma chamar, né, urgência, e você tem colaboradores, parceiros. Sim. Como que... eu mesmo na Como Odin, que você convive com essa realidade? A pandemia me deu a certeza de uma coisa que eu já desconfiava, que o home funciona muito bem. Principalmente no nosso meio, Principalmente no nosso meio. Mas só que o home 100% agora eu acho que não funciona mais. E nós temos que fazer um mix dessas duas, do home e do presencial. Tanto é que eu estou remontando a agência, que eu tinha desmontado completamente e acreditei 100% no home. Comenta isso. Né? Então, meu pessoal, na pandemia, cada um foi para casa, leva o computador e vão trabalhar. Eu achava que isso era uma coisa que podia funcionar. Mas não tinha medo, porque eu não tinha certeza. E aí, na pandemia, assim, todo mundo foi obrigado a ir para casa, funcionou maravilhosamente bem. Entendeu? Tanto é que eu mantive isso praticamente até agora há pouco. Né? E por isso que eu estou remontando a agência, porque eu desmontei a agência completamente. Né? Dei equipamento. Você desmontou a agência, mas manteve os clientes. Mantive a agência, mantive os clientes, mantive atendimento. Isso é importante. Eu perdi, vamos dizer assim, outro dia estava contando, nesse período todo, acho que nos últimos 5 anos, mais ou menos, eu perdi 3 clientes, mas ganhei muitos outros. Então, e isso que eu perdi foi por circunstâncias, não é assim, porque fui mal atendido, porque a criação não estava bacana, porque o cliente mudou. Mudou a perspectiva de negócio dele. Mas eu não perdi nada nesse tempo todo. Mantive equipe, troquei equipe e a coisa andou. E a coisa anda, né? Fiz muitas parcerias assim, com outras agências da cidade e de fora. Funciona maravilhosamente bem. Entendeu? A gente consegue... E assim, quero fazer um filme bom, cara, uma coisa um pouco mais sofisticada. Eu tenho um parceiro em Rio Preto que me atende a gente de um jeito bacana. Para falar parceiro, eu falei assim, achei esse cara na rua. Não, amigo meu aqui de Catanduva. Cara que trabalhou aqui, teve agência em Catanduva. Mas hoje está lá. Pode falar o nome. O Júnior, da Odd. Está lá em Rio Preto hoje. Um cara muito, muito bom em fazer filmes, assim, mais sofisticados e tal. E aí eu quero um design mais sofisticado, uma coisa meio forte. Tem um parceiro meu lá em Birigui. Uma agência chamada Prince. Cara também, conheci ele... Antes da próxima pergunta, você pode até dizer os seus clientes atuais. Os clientes atuais, assim, eu tenho meu carro-chefe hoje, a Saec, né? Saec, Cocan e Água Ibirá, só para ter uma vitrinona bonita já. Quando você fala Água Ibirá, você está dizendo o Grupo Macchione. Aí o Grupo Macchione vem, depois Plano Pai, cemitério, funerária, farmácia, clínica, né? Todo o mix relacionado ao Plano Pai. Tinha até pouco tempo Poço Catanduva, que acabou de fechar, né? Mas tem outros empreendimentos. Eu tenho uma empresa em Rio Preto, a Faial Empreendimentos. Tem a MCH4 de Monte Azul, que faz empreendimento imobiliário, que a gente pegou essa expertise aqui, trabalhando para a MJM, aqui em Catanduva. Fiz um pouco de luminar lá nos primórdios com Roberto Cassiari. Então, e depois nós vamos entrar também sobre campanhas políticas, né? Mas antes eu gostaria que você falasse, já para não fugir completamente do assunto agência, uma grande criação que você considera e que assim, ficou marcada e que o pessoal lembra, comenta. Marco, o meu problema é a minha solução. Todo mundo adora as campanhas do cemitério, entendeu? Com a campanha do cemitério, eu acabei escrevendo para uma revista
chamado diretor funerário durante 3 anos. Aí eu parei porque eu não aguentava mais falar de marketing da morte, entendeu? Você usava o humor para falar da dor. Não, mas no caso aí eu estava falando de marketing mesmo, mas é que o grande case da agência são as campanhas do Cemitério Monsenhor Albino, que é essa história de através a gente de outdoor, usar, né? Basicamente a mídia principal foi outdoor, que a gente começou a utilizar o humor para tratar da morte. Tá? Isso daí para quê? Para tornar mais leve? Para tornar diferente. Porque o pessoal... E deu certo. E deu certo. E resultado? O resultado foi maravilhoso. Lembra de uma campanha, de uma frase assim que ficou então, olha... marcada, vai. Ótimo para quem está duro. Jazigos em 10 vezes. Entendeu? Realmente. Remete tá duro, rápido, exatamente. Essa propaganda foi publicada no Diário da Região quando tinha edição em Catanduva. E existia um prêmio regional de propaganda, que premiava as melhores criações. E eu me inscrevi com essa propaganda no Diário da Região. E eu não ganhei, depois que não fui premiado com nada, com essa propaganda, aí o diretor comercial do Diário da Região encostou em mim no dia da premiação e falou assim, você ia ganhar tudo. Mano, eu ia ganhar tudo e não ganhei nada, cara. O que aconteceu? Ele falou assim, é que você se inscreveu na categoria errada. Essa propaganda é promocional. Então você tinha que ter se inscrito Você se inscreveu na institucional. Na institucional e não na jornal varejo. Você ia ganhar tudo, inclusive o prêmio, ali, né? Prêmio máximo. Tava vendendo exatamente. Um eu falei, vocês deviam ter me avisado, né, meu? Então essa daí... Fica a dica, hein? Mas assim... E uma outra frase assim, marcante dessa? Outra frase... Tem a do carnaval, que ficou clássico, é você estupidamente gelado. Se beber, não dirija. No carnaval, se beber, não dirija. Você estupidamente gelado. Mas assim, na Semana da Pátria... Você criou outras peças também para essas campanhas do cemitério ou era tudo voltado para o outdoor mesmo? A princípio, tudo voltado para o outdoor. A mídia principal... Não criou jingle? Não, jingle não. Nós criamos jingle, aí já é uma campanha mais recente que eu acho assim, genial, não é porque eu fiz. Eu já sei qual você vai falar. Acho que você não sabe. Sei. Né? Não é da Ramela? É. Do Plano Pai. Plano Pai, tanto para quem fica quanto para quem vai. Essa campanha é fantástico. genial. Nós vamos até tocar um trechinho dele, se você... mas maravilhosa. Se você permitir, né? Mas não vai cobrar direitos autorais da gente. Essa daí é... Todo mundo pode ter um tio-tio piripaque, ter dodóio com ranho e ramela, ter um piriri, um manhaca ou quem sabe, um siri. Essa daí eu acho bacana, acho que foi genial, assim. Não, muito bom esse jingle. É porque a gente pegou todas as... E foi feito por uma produtora aqui próximo, né? Taquaritinga. Taquaritinga. Que é a mundial. Eu briefei eles e eles foram muito, muito felizes. Foram. E teve um outro Mas jingle a campanha também... de outdoor, dessa mesma campanha, ela foi pouco veiculada. Eu até quero sugerir para o cliente retomar essa campanha, porque no outdoor ela foi forte, nas redes sociais ela foi forte, apesar de não ter sido patrocinada. E é genial, é genial. E depois também você criou um outro jingle do Bacalhau, muito bom também. É o jingle do Bacalhau, não é bem eu que criei, também é a mesma produtora. A mesma produtora do Bacalhau do Empório São Pedro. Né? Um Dá até pra português gente cantando. Tocar um pedacinho aqui. Do português cantando, falando do Bacalhau do Empório São Pedro. Ora, pois, não dá para ser melhor que isto, não, senhor. Um verdadeiro bacalhau, no tamanho e no sabor. Um lugar para se sentir, comprando em pleno Portugal. No azeite perfumado, procedência sem igual. Empório São Pedro, que lugar especial. Quem conhece, reconhece, esse é o bacalhau. Confiança, qualidade e procedência. Empório São Pedro, a tradição do melhor bacalhau. Rua São Paulo 54, em Catanduva.
Mas foi Mas depois, bacana. na hora que você sentir necessidade, volta nesse assunto de agência, campanhas, porque agora eu vou fazer uma pergunta que, né, eu acho que não tem como fugir dela. Você se considera um marqueteiro político? Não. Eu trabalhei. Mas mesmo marqueteiro mesmo, aquele que está carimbado na testa, ele não gosta de ser chamado O marqueteiro de porque marqueteiro. é Né? pejorativo, né? A palavra Não, mas eu marqueteiro não na acho, origem é Não. Tá, Marqueteiro, maconheiro, né? Essas coisas assim, é tudo eiro. Punheteiro, não sei o quê. Tudo Mesmo que brasileiro é pejorativo do ponto de vista da língua portuguesa. O eiro é um sufixo que é negativo. Então, o Magnanelli, o Carlos Magnanelli, que eu conheci e foi foi presidente da Associação Brasileira dos Consultores de Marketing Político, ele não gostava e ele repetia isso várias vezes, que ele não gostava disso marqueteiro. Mas, enfim. eu tenho um amigo meu que trabalha em campanhas, é a vida dele, né? Tá no sangue dele. E ele fala, não, sou estrategista político. Político, exatamente. Então, cara, vamos lá. É um nome mais sofisticado, mas no fim é a mesma coisa. Vamos à pergunta. Eu me considero marqueteiro? Não, eu trabalhei em todas as campanhas do Macchione desde 96. E trabalhei Vignoli, e fiz Marco Vignoli. Só não trabalhei na última campanha, aqui em Catanduva, né, que elegeu E o já padre... também trabalhou em campanhas fora também, né? Sim, trabalhei em algumas campanhas Ibirá, fora. Ibirá, Taquaritinga. Taquaritinga. Acho que só também. E você sim. teve um mestre? Então vamos lá. Então eu não me considero, vamos dizer assim, marqueteiro, porque as estratégias de campanha nunca foram minhas, né? Sempre foi de alguém. E esse sim... Você executava? E assim, eu fui muito mais um diretor de comunicação das campanhas do que propriamente um marqueteiro. Apesar de que, estando na condição de diretor de comunicação das campanhas, você acaba se envolvendo no marketing. Os marqueteiros eram de fora e eu era da cidade. Então eu sabia a realidade local. Então a pessoa vinha lá com a vivência dele de marketing político, em várias campanhas, de vários tipos, e com as suas estratégias, mas aqui sempre perguntava para mim, bom, e aí, isso funciona, isso não funciona? Isso vai dar certo? Então, nesse sentido, pode ser assim, que eu dei uns pitacos, né? E por causa disso, e como eu acabei ficando na cidade, todo mundo achava que eu era o marqueteiro dos candidatos eleitos ou não eleitos, entendeu? Mas, assim, a maioria das candidaturas que eu participei, Mas eu ganhei, vamos dizer assim. Né? Hoje uma campanha é muito mais fácil de ser pelo que feita o que eu trabalhei, e conduzida, né? Porque na época que a gente trabalhou, era Félix contra Macchione, depois veio Vignoli. A gente tinha aquele passo a passo, que era fazer o santinho, era fazer arrastão. Hoje se trabalha menos. Era colar outdoor, era colocar faixa, enfim, hoje no digital praticamente... Não é só o digital, o digital tomou conta, mas a legislação mudou também, Também, né? bastante, muito. Então a gente pra trabalha melhor, menos. Né? Para melhor. A gente trabalha menos, né? Então... A gente pode dizer que as campanhas, né, as eleições no passado, elas eram muito mais difíceis. Eram mais analógicas. E eram difíceis. Muito mais rua, muito mais sola de sapato, entendeu? E hoje você se sente um cara preparado para assumir uma campanha, digamos, para prefeito? Nossa, essa pergunta... Eu acho que sim, entendeu? Acha? Acho que sim. Agora, você fala assim, tem vontade? Não, de assumir uma campanha. Tanto é que na última campanha fui assim... Vocês percebem que o Evandro, assim, ele é de uma espontaneidade impressionante, né? Por quê? Porque, tipo, não. De repente não. Você pode estar sendo... como é que fala? Não vou falar seduzido, mas cobiçado, digamos. Imagina. Por um candidato aí. Não, na última campanha eu recebi alguns convites para fazer a campanha municipal e eu não quis, porque eu tinha botado na minha cabeça que eu não queria fazer campanha. Né? Pelo desgaste? Ou porque não dá dinheiro? É gigante, estressante demais. Não dá dinheiro. Na verdade, eu acho assim, né? Hoje talvez não tenha mudado um pouco esse
esse conceito, mas eu acho que antigamente eles culpavam mais o marqueteiro pela derrota do candidato do que, né? Sempre se diz, quem ganha a eleição é o candidato, quem perde é o marqueteiro. Sim. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. E quem é o melhor publicitário do Brasil para você? Nossa, Marco, isso tem tanta gente boa, Tem. Né? Que... Mas antigamente parece que eles... Mas eu sou da velha guarda, então eu tô ali, hoje eu tô no Washington Oliveto, hoje. Mas já gostei muito de Nizam Banais. Assim, ultimamente eu não tenho acompanhado ele, mas já teve. Porque eles se tornavam celebridade, né? Hoje a gente não vê essa mesma conotação, né? Eu também, para falar a verdade, talvez existam algumas pessoas aí mais melhores hoje, mas na verdade eu saí um pouquinho fora do foco do nacional. E o que você prefere atender? Contas públicas ou contas privadas? Privadas. Né? Tanto é que eu tive a primeira conta pública, acho que nós estávamos juntos ainda em 2004. Sim. Com o IMES Fafica, que foi a primeira conta pública, né? A gente aprendeu bastante. E o ano que vem, 2024... Nós não podemos esquecer também de falar, né? De citar que a gente, como sócio da Intermídia, nós tínhamos a conta da Lorencid, né? Que acho que foi o que projetou um pouco a São gente. Domingos Saúde. Torra-Torra, quando... Torra-Torra. São Domingos Saúde, se não me engano, foi o nosso primeiro cliente. São Domingos. Né? O plano de saúde, né? O plano de saúde. Mas enfim, Dona Délia. Dona Délia. Dona Délia, pessoa que confiou na né? gente. Confiou bastante na gente naquele início. Acreditou muito. Acreditou muito. E o Macchione também, né? Porque nós éramos funcionários dele e funcionários mesmo da emissora, de rádio e da televisão. E a gente falou, vamos montar uma agência. E mesmo contra a vontade dele... Bastante. Mas ele, apesar disso... Ele foi muito resistente. Ele foi resistente e, apesar disso, ele confiou as empresas dele pra gente, tanto é que continua até hoje no portfólio da Hoje Odin. Mas voltando, eu acho mais fácil trabalhar com o setor privado. O setor público, como eu disse, a primeira conta foi 2004, nós estamos indo para 2024, 20 anos depois, e eu fui diminuindo a minha participação da agência no setor público. É muito complicado trabalhar, é muito burocracia. Você tem que dar satisfação para o Tribunal de Contas, você tem que dar satisfação para o Ministério Público, você tem que dar satisfação para a Câmara Municipal, você tem que dar satisfação para a imprensa, você tem que dar satisfação para o prefeito ou para alguém de uma autarquia, enfim. Enquanto que no setor privado olha, aqui é tal. Entendeu? E a responsabilidade, por exemplo, você tem um cliente que ele precisa lançar um produto, ele precisa vender, fazer esse produto ficar conhecido no mercado. Qual é o grau de responsabilidade que você assume? A gente assume o grau de responsabilidade do cliente, mas ele tem que entender que a comunicação é parte do negócio dele, né? Nós não fazemos o produto, nós não fazemos o ponto onde ele vai vender, onde ele vai distribuir, nós não fazemos o atendimento lá no ponto de venda dele, né? Ele tem que saber que a comunicação é parte do processo. E há um grande engano dos clientes em achar assim, não estou vendendo. Por que eu não estou vendendo? Querendo dizer, a comunicação não está funcionando. A comunicação é uma peça do jogo. Né? A pessoa não melhora o produto dela, não melhora o ponto de venda, não melhora as condições dos seus funcionários de trabalhar, e a culpa vai da agência que fez a campanha. Isso vale para os veículos também. Isso é marketing. Isso. A pessoa acha que o marketing vai resolver tudo. Então, muita gente fala assim, faz o meu marketing. Na verdade, quem faz o marketing é o dono do produto. Eu vi uma palestra do Duda Mendonça, logo depois que o Lula foi eleito pela primeira vez no Festival de Gramado. Né? Ele falou assim, o Duda Mendonça, você fez o Lula ganhar a eleição. Eu falei, não, 30% foi meu, 70% foi o Lula. Então... Produto bom. Exatamente, entendeu? Então, a pessoa o cliente tem que saber agora, eu duro o que acontece muitas vezes, a pessoa tem uma ideia, chega na agência e fala assim,
Eu quero lançar um produto assim. Tá bom. Você fez pesquisa de mercado? Não. Quem são os seus concorrentes? Não tem concorrente. Não tem concorrente? Mas você nunca... Não tem numa outra cidade? A pessoa está deslocada do mundo. Ele acha assim, essa brincadeira de empreendedorismo, acha que a pessoa, eu quero ser empreendedor. Basta querer que tudo vai acontecer. Querer, força de vontade. às vezes, não é poder, né? Não, gente. Tem que ter... Evandro, e me fala uma coisa. Por exemplo, a gente, antigamente assim, coisa de... Não, muito tempo atrás. Coisa de 30 anos atrás. Não, mas assim, as campanhas antes elas eram feitas de várias peças, né? Então você tinha rádio, jornal, revista, enfim, por aí vai. Hoje, dá a impressão, é uma impressão que a gente tem, que tudo se resolve pelas redes sociais. Qual é a... É a impressão, é a modinha do momento. As pessoas acham que as redes sociais resolvem tudo, e não resolvem tudo. Entendeu? Ajuda muito. Eu tenho clientes em que as redes sociais são praticamente essenciais. É por causa do produto dele. Então, determinados produtos exigem uma participação maior nas redes sociais. Só que existem outros clientes que precisam de uma mídia mais institucional. Precisam de uma mídia tipo um outdoor, tipo uma revista, tipo uma... Mas a competitividade, ela aumentou, cresceu, né? Digamos, se você pegar, por exemplo, no setor de lanchonetes, sim, pizzarias, é uma disputa assim, palmo a palmo. Porque também todo mundo começou, em função das facilidades tecnológicas, todo mundo começou a fazer. Entendeu? Todo mundo quis ser empreendedor. Todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo faz comunicação. E às vezes não tem o dom ou não tem... tem um monte de fatores determinada envolvidos. Certa ou necessária experiência para desenvolver aquele tipo de trabalho. Tem um monte de fatores envolvidos. Não é assim, eu vou postar algo nas redes sociais e vou bombar. Lê do engano, entendeu? Bom, e você como um jornalista publicitário experiente, com essas mudanças todas que a gente está acompanhando aí, você acha que, por exemplo, todo mundo fala assim, a rádio morreu, vai morrer, televisão daqui a pouco some, desaparece, se isso for verdade, o que vai ficar? Bom, neste momento, com certeza as redes sociais vão ficar, neste momento. Agora, vejam que a televisão, o rádio, mesmo os jornais, eles se adaptaram a essa nova realidade, entendeu? Então eu acho que todos vão ficar, certo? Só que com mudanças, as coisas mudam. Então vamos dizer assim, uma revista nos anos 50 era uma coisa, nos anos 50 do século passado, nos anos 70 era diferente, nos anos 90 é outra. Você acha que uma revista impressa, por exemplo, ela vai se manter? Continua existindo. Nós recebemos na agência até hoje a revista Cláudia, a Veja impressa existe até hoje. Entendeu? Muito bem. Eu ainda recebo de corporativos, mas jornais impressos. Existe. Não, isso vai manter, não vai morrer. Eu estou sendo meio profético, de repente eu sou um péssimo profeta, mas eu não acredito na morte dessas mídias que nós chamávamos antigamente de tradicionais. Mesmo agora, vai morrer... as gerações que estão vindo aí vão ainda consumir esses veículos. Vão morrer os veículos que não se adaptarem a essa nova realidade. Assina embaixo. Os veículos, mas as mídias, a mídia jornal, a mídia revista, a mídia outdoor, a mídia exterior, elas não morrem. A comparação que a gente pode fazer quando existia só rádio, né, e depois começou a aparecer a televisão e todo mundo achava que o rádio ia morrer, que a televisão ia engolir o rádio, né? E hoje o rádio, por incrível que pareça, é uma televisão. Exatamente. Então, tudo é uma adaptação. Agora, são transformações. A gente imaginava a mídia há 30 anos atrás, como você disse, a gente imaginava que ia acontecer isso hoje? Não. Muito bem, então talvez a gente não consiga imaginar o processo, né? Como mudou, né? Como se fazia rádio há 20 anos atrás, como se faz rádio hoje. Mas era muito mais gostoso antes. Mas acho que continua sendo gostoso fazer rádio. Muito. E se você falar assim para mim, apaixonante. Se eu fosse voltar para o jornalismo, onde eu gostaria de estar? Eu gostaria de estar no rádio.
Eu entendeu? também. Eu quero permanecer, então, me manter. Assim, é uma mídia que eu me apaixonei. Trabalhei mais em jornal. Sem contar, né, Evandro, a credibilidade que o rádio tem, né? Sim. Sempre Eu teve. sempre trabalhei mais em jornal do que em rádio. Trabalhei na minha vida, na minha história de vida. Eu sempre trabalhei mais em jornal do que em rádio. Mas o tempo que eu passei no rádio me pegou mais no coração do que o jornal. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa aqui para falar da Toscana. Daqui a pouco chega, né, Fernando? Ou já chegou? Já chegou. Para o convidado ou para todo mundo? Para todo mundo. Deixa eu ver se eu lembro o pedido de hoje. É 3 queijos e portuguesa. É do teu agrado? É do meu agrado. É do seu agrado? Pizza é do meu agrado. O ice cream, mas hoje não vai ter sobremesa, porque você está fazendo regime. A culpa é minha. Então eu falei, não, só deixa aqui a marca aí para a gente falar da ice cream, né? E vamos agora para o momento bate-pronto. Vixe. Você está preparado? Eu tô preparado. É pá e bola. Vai lá. Então vamos lá. Você gosta de cozinhar? Opa. Que prato? Cara, eu gosto muito de comida italiana e comida brasileira lá do norte. Comida brasileira do norte. O que aquelas é isso? comida lá do norte, aqueles cuscuz Baião de maluco lá, dois. baião de dois, essas coisas aí, eu acho bacana. E isso aí. você faz comida isso? brasileira. Então vamos lá, comida italiana e comida brasileira. Seria a minha preferência. Então, você mas não é me muito- invento de vez em quando. Você não é muito, então, fã de churrasco? Cara, eu sou fã de churrasco que o meu irmão faz. Não gosta Ah, da churrasqueira? Não sou especialista. Eu sei que você gosta, mas não sei qual é exatamente a sua preferida. Bebida. Bebida, cachaça. Que Simples coisa, assim. gente. Olha aí. Cachaça. Ele fala dando água na boca, Opa. né? Ué, bebida preferida. Não, é porque eu gosto, acho Mas pura mesmo ou uma pura, caipirinha? misturada. Tudo junto e misturado. Não, dá pra parecer que eu sou cachaceiro, né? Mas, na verdade, é uma bebida que eu acho bacana. Entendeu? Eu gosto de uísque e tal, mas, assim, top of mind. Eu gosto de cachaça, acho que tem cachaças muito boas. Aliás, você me deu um presente, né? 2 cachaças. Cachaça. Ordinária? É um brinde da agência. A Odin, aí eu... Tá lá na minha prateleira. Ordinária. No meu barzinho, né? É ordinária. Não, mas é um cliente nosso aqui de Ariranha, nós fizemos as coisas pra eles. E um hobby? Hobby, Marco, ler. É impressionante como... Eu imaginava. Desde criança eu sempre li. Eu fiquei meio vagabundo depois que deixei de ler, vamos dizer... depois que eu fui um pouco para agência e tal, e depois que eu deixei a faculdade, que eu fiquei 10 anos dando aula na Fafica, no IMES, Fafica, no curso de publicidade. Então, naquele tempo que eu fiquei na faculdade, eu tinha que estar me atualizando muito. Então, aí eu lia bastante, me acompanhava o mercado publicitário. Mas depois que eu parei de dar aula, eu dei uma parada. A produção que vai me perdoar, mas é fora do Sim. roteiro. Você se sentia melhor como aluno de publicidade ou como professor? Como professor. Aprendi mais como professor do que como aluno. É mesmo? Vixe. Tinha que estudar. Você como professor, você tem que se atualizar, porque a molecada Voa. com raio. E você acompanha, fica para trás. E eles... Ainda, então eu acompanhava. Ainda mais na publicidade, né? Exatamente. Que é uma coisa que ela... Outro dia eu peguei minhas aulas de redação publicitária, porque a redação, jornalismo, letras, fiz pós-graduação em letras e tal. Sempre escrever foi a minha área. Né? Eu peguei minhas aulas de faculdade, quer dizer, nós estamos falando aí, já se passaram uns 7 anos. Se eu fosse pegar aquelas aulas hoje, eu teria que refazer todas elas. E uma mania que você sabe que tem e fala, puxa vida, detesto. Detesto? Ou adora. Mania. Não sei, uma mania. É uma mania. Cara, eu vou repetir a resposta. Eu acho que a mania de cozinhar, outro dia eu ficava pensando por que eu gosto disso. Que eu gosto de ir pra cozinha. E um dia me falaram assim, poxa vida, rapaz, o Evandro cozinha bem pra caramba, né? Eu falei, pô, cozinha bem. O cara vai, ele procura os melhores ingredientes. Sim, isso é a verdade. melhor carne, o melhor arroz, o melhor isso, o melhor tudo. Fica fácil.
não dá pra ficar ruim, né? Aí tem o capricho, né? Não, tem um capricho. Né? Esse negócio de fazer cozinhar com amor, né? Eu acho tão brega isso. Eu acho que é ingrediente. É vontade de você fazer, entendeu? Ah, ficou bonito, ficou gostoso porque fez com amor. Não, chato isso pra caramba. Fez porque fez bem feito, mesma sabe coisa, fazer, tem tipo, técnica. Se você comer uma carne de terceira, você jamais vai falar que a carne tá boa, né? Exatamente. Isso é mais ou menos. mais, Então, acho que essa mais é do uma, que é uma juro mania por Deus, que eu né? andei, se falar a verdade, assim, é uma boa mania, né? Mas às vezes me incomoda de eu ter tanto interesse nesse assunto, só isso. E futebol, você torce para que time? Palmeiras, basicamente. Vamos mudar de assunto, A porque culpa o tempo tá curto. Nós falamos do meu pai no começo, a culpa é dele, eu segui ele. E acho que foi uma boa opção. Estão num bom momento. E um fato assim emblemático. Emblemático profissionalmente? Cara, olha, uma coisa que eu acho que nunca falei, mas o fato da gente ter, profissionalmente falando, ter sido finalista do Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo há uns 2, 3 anos atrás foi muito importante. E você concorreu também a um prêmio pela Água, né? Um filme que você fez. Então, esse filme do Peixinho foi finalista do Prêmio Profissionais do Ano. Foi um filme bacana, no sentido de que ele foi uma ideia de um aluno do IMES, que era meu funcionário. Eu mexi no roteiro da ideia inicial dele, montei um roteiro, passei para uma outra pessoa, que eu falei que é o Júnior, lá de Rio Preto, que foi o diretor de imagem, fez isso. Nós passamos um animador de Catanduva, que morava em Catanduva, na verdade, ele não está mais em Catanduva, fez a animação. O Gringo. Então você veja que foi uma produção toda local, vamos dizer assim, com gente daqui. E nós concorremos e perdemos por Porta dos Fundos. Água, para quem entende de água. E com quem você gostaria de ficar cara a cara? Vixe. Essa, Cara. essa apertou a Eu não espinha pensei nisso, hein? Cara a sem cara. anestesia. Sem anestesia. Cara. Eu até fiquei, vamos dizer assim, mas não conversei com ele. Mas ele já foi também. Um cara que eu queria ter conversado com ele, Chico Xavier, cara. Poxa vida. Eu estive em Uberaba, cheguei a pegar na mão dele tudo, tal, mas... O Chico Xavier veio em Catanduva e foi lá no Conjunto Esportivo. Sim. Eu tive essa impressão, não sei, arrepiando, que eu senti cheiro de rosas ao me aproximar não, existia um dele. fenômeno mediúnico, um fenômeno que ele era... Mas eu não sou espírita, então eu achei assim, porque eu saí com essa sensação. Então, não sei, eu vi nele assim uma santidade, um cara assim, de uma paz, não, realmente, de uma paz impressionante. Então, por isso que eu acho que a escolha assim, aí foi feliz. Porque eu sou espírita, né? Então, eu fiquei no espiritismo, no movimento espírita durante 25 anos. Então, a figura de Chico Xavier sempre foi muito presente na minha vida. Então, essa próxima pergunta aqui é inevitável. Qual é? Você acredita em Deus? Eu acredito, mas não nesse Deus que o pessoal mas tem outro Deus? Não, o mesmo Deus. Só que eu quero dizer o seguinte, já que falei de espiritismo, o espiritismo tem uma definição interessante. Os espíritos dão no espiritismo uma definição interessante de Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Está lá no Livro dos Espíritos. E aí eu brincava nas aulas que eu dava no Centro Espírita, nas aulas que dava lá, falei assim, olha, prestem atenção no negócio. Deus não é alguém. Deus é alguma coisa. Deus é uma coisa. Agora você fala assim, Deus é uma coisa? O pessoal fica meio... Eu falei assim, gente, é só para vocês tirarem da cabeça esse negócio de uma pessoa. Quando você transforma Deus numa pessoa, ele tá uma coisa humana,
né? Forma humana. O que não é possível. Vamos dizer, né? Porque aí vai ser uma discussão bíblica, teológica, e não vou entrar no caso. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: então, eu acredito em Deus, mas não esse Deus aí que vive aprontando, que você tem que ficar fazendo oferendas para ele, você tem que ficar fazendo louvores de 1000, etc. E tal. Eu acho que pedir perdão, que ele vai perdoar, essa coisa toda. Eu acho que Deus é muito, 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 muito mais do que isso. Nós estamos chegando ao final da entrevista. Eu gostei. Espero que você volte outras vezes, mas deixa um recado. Se possível. Olhando para a frente da verdade. Não, gente, o recado que eu daria. Meu Deus. Bom, você viu que tudo aqui é improviso. Mas por quê? Foi proposital porque você é publicitário. Então, foi para testar. Então, mas a mania que o pessoal acha que nós publicitários tiramos da cartola. Sim. Eu quis fazer esse teste. Isso aqui é pensado. A gente demora um pouco. Para mostrar. Existem os gênios na propaganda, né? Os caras... Eu trabalhei com muitos gênios aqui em Catanduva mesmo, caras que criam coisas maravilhosas, não é? Mas eu, na verdade, preciso pensar, né? Às vezes, para dar uma resposta ou para criar alguma coisa. Pode certo? trazer, sim, Fernando. Aí, mas traz a pizza. O convidado não vai sair sem comer a pizza da Toscana. Exatamente. E também tem a sobremesa da Ice Cream. Mas o recado não foi dado. O recado não foi dado. Gente, vivam no mundo de vocês hoje, no mundo atual, mas sempre pensando no futuro. E não fiquem presos no passado daquilo que aconteceu e já foi. Só peguem de lá a experiência boa. Foi um recado. Um recadinho básico. A você que assistiu, obrigado. Valeu. É isso aí, valeu. Vamos comer a pizza? Vamos comer a pizza. Vai lá.